Olá, pessoas que seguem meu canal. Estou aqui para mais um vídeo. Esse provavelmente vai ser o último vídeo do ano. Eu quero comentar as minhas leituras de 2024. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um desses livros, na ordem que eu li, e sem me estender muito para que esse vídeo não fique longuíssimo, né? Então, começando pelo primeiro do ano, A Filha Perdida da Helena Ferrante. Quem me segue no Instagram, ou então quem é meu amigo e me acompanha na minha vida e me ouve falar do que eu tô lendo, sabe que eu sou obcecado por essa mulher italiana, que ninguém sabe quem é, porque ela usa um pseudônimo, né? Helena Ferrante é o pseudônimo dela. Ela não mostra o rosto em lugar nenhum, as entrevistas são por e-mail, ninguém nunca viu a cara dela, mas a mulher tem livros publicados no mundo todo, premiados, muito lidos, ela é best-seller em vários países, e ela tem temas que são recorrentes, que fazem parte da obsessão dela, e que, para mim, estão muito bem representados nesse livro. Eu comecei a ler Helena Ferrante pela tetralogia napolitana, que são 4 livros com uma história só, sendo desenvolvida ao longo deles. E eu já li outros livros, na verdade, esse ano eu terminei de ler todos os livros da Helena Ferrante publicados no Brasil. Não sei se são 10 ou 9, não me lembro agora. Mas esse livro, para mim, ele resume muito bem essa temática para a qual ela sempre volta. Eu acho que é onde está melhor desenvolvido tudo, assim, a questão da família, da maternidade e da intelectualidade, a ascensão social por meio dos estudos, os relacionamentos, né? Eu acho que está tudo muito bem desenvolvido aqui. Tem um filme maravilhoso que eu já assisti umas 3 vezes, com a Olivia Colman. Ela faz a protagonista dessa história, que basicamente é uma professora universitária, como quase todas as outras personagens dela, que vai passar as férias no sul da Itália. Ela já tem filhas adultas que já não vivem mais com ela. E nesse lugar onde ela vai passar as férias, ela conhece uma família que lembra muito a família dela, a família da qual ela se distancia, né? Um povo barulhento, que fala dialeto como a família dela. E tem uma mãe e uma filha bebê nessa família que ela encontra, que chama muita atenção dela. E a menininha perde uma boneca. E isso vira toda uma questão ali, onde foi parar a boneca dessa criança. É uma família rica, poderosa, aparentemente de pessoas criminosas, assim, o dinheiro parece vir do crime. E a protagonista rouba essa boneca. E nem ela sabe explicar por que ela pegou essa boneca da criança. É uma mulher culta, professora, e ela rouba essa boneca. E ela fica em torno dessa família também ali. É um negócio muito estranho, muito interessante. Eu recomendo muitíssimo, não só o livro, como o filme também, porque o filme é maravilhoso, dirigido pela Maggie Gyllenhaal, filme feito por mulheres, tem uma outra pegada, uma sensibilidade diferente, assim. Eu acho que tá tudo muito bom naquele filme, é perfeito para mim o filme, porque foi dirigido por essa mulher. O segundo livro que eu li esse ano, com essa capa horrorosa, chama-se Na Praia, do Ian McEwan, que é um escritor inglês, que eu acho que ainda tá vivo. Eu li um livro dele chamado Reparação. Eu li alguns anos atrás e eu me apaixonei pela escrita dele. Então, quando eu ouvi falar desse livro aqui, e olha quem que eu ouvi falar desse livro, o Eckhart Tolle. E aí eu pensei, eu tenho que ler. E comprei. Eu gostei da história, mas eu não gostei muito do narrador. É um homem do século passado que parece estar falando para outros homens da idade dele, assim. Aí isso não me pegou muito. Mas a história é a história de um casal em lua de mel. Eles se amam. Ela é de uma família rica, ele não. Eles se casam. Ela é música. Eu não lembro qual instrumento que ela toca, mas ela faz parte de uma orquestra. E assim que eles se casam e vão para a lua de mel na praia, tudo desanda por causa da noite de núpcias. O sexo na noite de núpcias destrói qualquer possibilidade daquele relacionamento dar certo. E o tema é muito interessante, né? A história é muito interessante. Então tudo aqui se passa basicamente nesse contexto do casamento e da noite de núpcias, principalmente, da lua de mel. E a gente conhece, claro, o passado deles, a história de amor dos dois, que é bem bonitinha. Eu acho que o mais interessante para mim dessa leitura foi a forma como o autor foi capaz de descrever
o incômodo da protagonista com um beijo. Eu acho que isso, para mim, foi o que ficou dessa leitura. E esse ano, agora em 2024, eu fui ao Teatro Municipal do Rio pela primeira vez, naquele lugar maravilhoso, assistir uma orquestra japonesa, ou seria chinesa? Não, era chinesa, sim, estava fazendo aniversário de alguma parceria Brasil e China. E eu consegui pela primeira vez ver essa personagem, entendê-la melhor, vendo aquelas pessoas tocando, aquele monte de mulheres sensacionais, talentosíssimas. Eu enxerguei a protagonista no meio delas, isso foi muito legal para mim. Mas está longe de ser um livro que eu gostei muito ou que eu recomende. O terceiro livro que eu li esse ano se chama Filhas da Mata. É de um autor brasileiro chamado Felipe de Oliveira Bastos, que por acaso é um grande amigo meu há muitos anos. E eu tive o privilégio de acompanhar a escrita desse livro, né, vários rascunhos até chegar nessa versão final que ainda não está publicada, é um livro inédito no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, nas Américas todas, Oceania, mas quando ele chegar, vai chegar chegando. É uma história muito refrescante, eu gostei muito, 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 não é porque é meu amigo que eu estou falando isso, eu gostei muito da forma como é escrita e eu gostei da história. É uma história sobre um grupo de mulheres que vive na mata num tempo indeterminado. A protagonista é a Mariá. E eu não acho que seja spoiler, até porque está logo na primeira página. Mariá é filha de um boto cor-de-rosa. E essas mulheres, elas são mulheres que vivem no mundo delas, assim, que elas constroem e que elas dão significado a ele. E tem tanta coisa tanto elemento fantástico que eu achei sensacional. E eu li com muito prazer, eu me deleitei nessa leitura. O romance da Mariá com uma outra personagem, que eu não vou dizer o nome, pra mim é o ponto alto, assim, é divertido, é bonito. Eu até chorei com essa história, então, assim, aguardem, porque a hora que sair esse livro, vocês têm que comprar pra ler. Maravilhoso. Depois de Filhas da Mata, eu li mais um da Helena Ferrante, Dias de Abandono. Eu acho que esse foi o segundo livro que ela publicou na vida. Como todo livro da Helena Ferrante, existem coisas muito desagradáveis. Ela é uma autora que vai no que é desagradável, né? No que é desconfortável. Ela escreve sobre essas coisas. E a leitura se torna desagradável em algum momento, né? Mas esse livro me surpreendeu, porque o final dele eu não esperava isso da Helena Ferrante. Eu não esperava esse tipo de final. Dias de Abandono é basicamente a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido. Ela tem 2 filhos e um cachorro. Claro que é uma mulher, é tradutora. Eu não lembro se ela é professora universitária, mas ela é tradutora. E tem sempre essa questão dos livros, da intelectualidade, a família. Sempre os mesmos temas, né? E aqui é essa mulher lidando com essa separação. A gente acompanha um momento de colapso dela, né? De crise profunda depois de ter sido abandonada. E é bem perturbador, assim, acontecem coisas difíceis de ler, não é legal de ler em vários momentos, mas tem um final que eu achei bonito, eu gostei muito. Eu li isso lá no início do ano e me deixou com um sentimento de esperança. Olha isso, a leitura de Helena Ferrante me deixando com esperança. Depois eu li o belíssimo, delicadíssimo Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Esse rapaz é um vietnamita tão especial. Esse livro é uma espécie de livro de memórias, é a história dele mesmo, de um menino gay, imigrante, que vive nos Estados Unidos com a família, cresceu com a mãe e com a avó, numa cidade que agora eu não lembro o nome, e eu não lembro o estado também, e nem preciso lembrar, é assim, uma cidade pequena, conservadora, com uma cultura difícil em relação aos imigrantes, em relação aos LGBTs no geral. E esse menino, ele transforma a história de vida dele num relato, assim, tão bonito, é tão bem escrito, parece poesia. Ele é mais poeta do que romancista, né? Se eu não me engano, esse é o único romance dele e ele é mais poeta mesmo. E eu fico até emocionado, só de falar já me dá vontade de chorar.
principalmente lembrando dele de algumas leituras, algumas falas dele, tem muitas pela internet. Ele comentando essa vida dele, né? E assim, o Ocean, esse deve ser o nome artístico dele, né? Ele é chamado de cachorrinho aqui nesse livro, pela mãe e pela avó. É um nome carinhoso, que na cultura do Vietnã tem um significado especial, porque eles acham que chamar as crianças, os filhos, as pessoas de nomes de bicho, assim, é uma forma de afastar os espíritos maus que se aproximam e quando ouvem chamar aquela criança de cachorro, de porco, de alguma coisa assim, pensam que não vale a pena mexer com aquela criaturinha, né? E é tão bonito aqui a história dele, a forma como ele fala da mãe, é um livro muito para a mãe dele, né? Esse livro foi escrito para essa mãe que é analfabeta, que não teve oportunidade de estudar. E ele escreve para ela essa história. É muito sobre a relação dos dois e muito sobre o Vietnã, muito sobre a guerra, muito sobre crescer imigrante, muito sobre crescer LGBT, crescer gay em um lugar que não aceita bem, não recebe bem as pessoas homossexuais. E, nossa, é muito, muito, muito bonito. Gente, leiam, é um dos meus favoritos desse ano. Leiam. Depois eu li o polêmico Avesso da Pele. Esse livro não é polêmico em si, não. Em si só, ele tem nada de polêmico. Ele é um livro corajoso, que fala de um tema extremamente central para qualquer brasileiro, para a nossa história, para a nossa sociedade, nossa história contemporânea, não só do passado. E ele é polêmico porque foi censurado esse ano em vários lugares, né? Eu não sei se foi censurado no ano passado, ou se foi nesse ano. O Avesso da Pele é do Jefferson Tenório, que é um escritor brasileiro que ganhou Jabuti com esse livro. Melhor romance literário, acho que 2022. Acho que de 2022. Ele é um homem negro, professor, e a história é sobre um rapaz, o Pedro, que é filho de um professor negro que foi assassinado em uma abordagem policial em Porto Alegre. Em algum lugar do sul, deve ser Porto Alegre. Eu acho que o Jefferson vive lá também. E é um livro que ele toca nas feridas, sabe? Por isso que incomodou muita gente, principalmente no sul, né? As escolas que tentaram censurar, que censuraram esse livro, são do sul do Brasil. E usando desculpas de o conteúdo do livro tem sexo, tem linguagem própria, palavrão e coisa assim, mas não é essa a razão de terem censurado esse livro, né? Vamos combinar, porque se a gente se importasse com isso, censurariam muitas outras obras também. O problema aqui é a questão racial. E para mim, eu acho muito rico muito rica a forma como o Jefferson aborda as relações interraciais. E nesse livro, que é uma investigação do filho, não só sobre a morte do pai, mas sobre a vida do pai, a gente conhece muitos casais, que são os pais dele, os avós dele, as histórias de amor dessas pessoas. Eu achei isso muito legal, foi o que mais me pegou, porque é uma leitura difícil de fazer. Tem uma adaptação dessa peça, desse livro para o teatro. Eu assisti no ano passado, a primeira montagem aqui no Rio, e esse ano eu assisti de novo, depois de ter lido o livro. E foi muito interessante para mim. Eu acho que o que fica principalmente é a questão da escola pública, da educação, o papel da escola na vida dessas pessoas que não tem outro caminho para ter contato com a literatura, com a arte, com eles mesmos, né? Com a história, com uma versão da história, né? Que inclui as pessoas, que responsabiliza as pessoas. Me fez refletir muito. E eu fiz licenciatura em letras, né? Letras e literatura. E esse livro, para mim, a peça principalmente, que é muito impactante, me deixou com uma sensação assim, cara, eu não quero dar aula não. Mas leiam o livro, é muito bom. Depois eu li esse livro. Meu Deus, o que dizer desse livro? Da Jaride Arraes. A Jaride é cearense, se eu não me engano. É cearense? Eu acho que ela é cearense. É uma escritora nordestina que tem tido uma projeção com os livros dela e que eu já sigo há muito tempo, já acompanho há muito tempo, mas eu não tinha lido. E eu escolhi começar por esse livro, que também é um romance, eu acho que é o primeiro romance dela, e eu não me arrependi nem um pouco. Mas eu olho para esse livro e já me dá um apertinho no coração, assim, pensar na protagonista, Amanda. Amanda é uma menina de 12 anos que acabou de perder a mãe, nunca conheceu o pai, e cresce com a avó, principalmente após a morte da mãe.
Mas essa avó é uma pessoa fanática, fanática religiosa, e ela faz da vida dessa menina um inferno. Um inferno. É muito difícil de ler, mas assim, faz a gente pensar, me fez pensar muito nesse tanto de realidades que a gente não conhece, que a gente não tem acesso. Fez pensar muito na adolescência, no quanto que nós, quando estamos ali na escola, a gente está aí vivendo muito novinhos, assim, a gente não consegue traduzir para os outros, né? A gente não consegue pedir ajuda, a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente. Mas é um livro sobre força também. Essa menina é muito forte. Leiam essa história. E esse foi um dos livros que me fizeram voltar a ler com um ritmo mais legal, assim, de ler todo dia. A biografia da Rita Lee, a primeira autobiografia dela, né? Cara, eu tô apaixonado por essa mulher. Eu já tava apaixonado pelas músicas, nesse ano eu ouvi muito Rita Lee. E ler o livro me pôs em contato com um lado da personalidade dela que eu não conhecia. Olha que linda, eu acho linda essa edição. E a Rita é apaixonante, cara. A Rita é apaixonante. Mas assim, esse livro aqui é problemático também. Eu não vi ninguém falar disso não, mas ele é problemático. Tem uns termos racistas, tem uns termos transfóbicos, tem várias coisas aqui que não são legais, homofóbicos. Aí eu fico me perguntando, por que ninguém mexeu nisso? Por que ninguém falou, Rita, vamos tirar essa palavra e colocar aquela outra? Aí fica a questão, será que isso seria censura, a gente dizer para ela o que não usar, o que não escrever? Fica essa questão aí, porque ela estava escrevendo, e assim, a Rita Lee não era uma pessoa preconceituosa. Pelo menos é o que tudo indica, né? A trajetória de vida dela indica o contrário disso. Mas ela é de uma época em que as pessoas usavam termos que não eram legais, que a gente se ofende ao ouvir e que fazem mal, sim, independente de não ser a intenção dela, né? Então, a gente tem que pensar nisso, sim. Aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando nisso, assim, até onde vai essa questão de a gente edita ou não edita. Eu não sei quando esse livro foi publicado, 2016? Porque, poxa, já dava para ter pensado nisso, né? Mas assim, enfim, essa é uma das questões desse livro. Eu recomendo, é 2016. Eu recomendo porque é divertidíssimo. A Rita Lee conta histórias aqui sensacionais que a gente nunca imaginaria. Eu nunca imaginaria que ela teve um caso com o Paulo Coelho. Tem muita história legal aqui, muita coisa divertida. É uma leitura divertida. Ela brinca com as palavras de uma forma que só uma pessoa extremamente criativa como ela conseguiria fazer, assim. Eu recomendo também. Outro livro que eu li esse ano foi uma releitura, na verdade, acho que foi a minha terceira releitura desse romance, do Estênio Gardel, que é um escritor cearense, que só escreveu esse livro na vida até hoje, publicado. E, meu Deus, que livro! São 150 páginas, mais de uma história que, dilacera o coração. E dilacera o meu sempre, né? Esse livro me atravessa tanto que eu escolhi ele para ser o ponto central da minha pesquisa de mestrado. Mas, nossa, como é bonita essa história do Raimundo. Raimundo é o narrador desse romance, né? Um homem de 71 anos que está aprendendo a ler e a escrever para poder ler uma carta que ele recebeu 50 anos antes de Cícero. Foi o amor da juventude dele. São rapazes que cresceram no interior, trabalhando na roça, sem muito acesso à escola, né? O Cícero conseguiu ir à escola o suficiente para aprender a escrever, ler e escrever, mas o Raimundo não. E eles tiveram um amor que foi brutalmente interrompido, porque naquele lugar onde eles viviam isso era inimaginável. Dois homens se amarem e viverem essa história abertamente. E eles foram descobertos, né? Enfim, o Raimundo tem que partir daquele lugar e tentar uma outra vida. Ele sai daquele sertão ali, traído pelas pessoas que deviam amá-lo, e ele parte para esse mundo onde ele vive pelo menos 50 anos de uma vida muito difícil, trabalhando com empregos muito precários, e fugindo dele mesmo, né? Até que ele consegue se encontrar. Mas ele nunca faz as pazes com essa história do Cícero, né? Ele carrega essa carta por 50 anos. Ele recebeu uma carta que ele não podia ler, ele nunca deixou ninguém ler. E por 50 anos ele é atormentado por esse fantasma dessa carta. E, cara, que difícil essa história.
E ao mesmo tempo ela toca tanto, ela é uma história de um Brasil muito distante, aparentemente, assim, mas que eu me identifico muito, assim. E eu sei que muita gente se identifica também. E tem a Suzani, que é uma personagem inesquecível, é uma travesti que ajuda o Cícero a se aceitar, assim. A relação deles começa super conturbada, mas depois ajuda o Raimundo a se descobrir, se aceitar. É muito bonito. E esse ano teve uma adaptação para o teatro aqui no Rio. Eu assisti, eu fui lá na estreia, peguei autógrafo do Stênio Gardel, conheci o elenco todo, chorei a peça inteira. Muito bonito. Eles vão voltar. A temporada desse ano já encerrou, mas agora em 2025 eles vão voltar, provavelmente aqui no Rio, mas devem rodar por aí. Espero que sim, levando essa história para os palcos também. Leiam, gente. É um livro curtinho e inesquecível. Outra coisa que eu li esse ano que eu amei foi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Eu tô acompanhando essa mulher também já tem um tempinho, maravilhosa. Outra nordestina, que escreve coisas muito divertidas. Cara, esse livro me pegou de surpresa. Eu acho essa capa sensacional, esse amarelo. Falando em capa também, essa capa aqui, que coisa linda, obra de arte. Esse livro me divertiu tanto. Eu li, eu acho que em 2 dias, eu não conseguia parar de ler. É a história de um rapaz, o Samuel, que cresceu com a mãe em Juazeiro do Norte, um lugar que gira em torno da questão religiosa, né? As pessoas ganham dinheiro vendendo artesanato para religiosos que vão até lá para pagar promessas e coisas dessa natureza. E ele cresceu odiando tudo isso, né? Porque ele via como que tinha muita esperteza ali, muita falcatrua da parte dos que enganavam os fiéis, né? E a mãe dele, uma pessoa muito religiosa. Quando essa mãe morre, e ela é de uma família, de uma linhagem de mulheres que sabem quando vão morrer. E elas avisam a todo mundo, olha, eu vou morrer tal dia, quero que isso e aquilo seja feito dessa e daquela forma. E não foi diferente com a mãe dele, que morreu, mas antes de morrer ela anunciou o que ela queria que fosse feito. E ela pediu a esse filho que fizesse 3 coisas por ela, acendesse uma vela para 3 santos, e que fosse aos pés, né, de cada estátua de santo, e que ele fosse a cidade onde o pai dele e a avó dele viviam. Então ele vai até essa cidade, ele coloca as velas nos pés dos santos e vai até essa cidade para encontrar o pai. E é muito interessante o trabalho da Socorro, porque ela parte de histórias reais. E existe uma cidade no Nordeste, ai meu Deus, qual é o estado? É Piauí? Eu acho que é no Piauí. Tem uma cidade que teve um projeto de construção de um Santo Antônio gigante, e que por algum erro da engenharia lá, da construção, a cabeça do santo caiu, ou nem chegou a ser erguida, algo assim. E ficou o corpo do santo, da estátua, de pé e essa cabeça no chão. A ideia era construir uma cidade também como Juazeiro, assim, uma cidade que vivesse em torno dessa peregrinação de fiéis. E isso é real, isso existe. E aí, quando ela leu essa história, ela quis escrever a respeito. Inclusive, é muito interessante buscar os bastidores dessa criação aqui, porque o Gabriel Garcia Marques tem a ver com isso. Ela fez parte de uma oficina lá em Cuba com o Gabriel Garcia Marques, e ele adorou essa história, queria que fosse para o cinema, inclusive ela vai para o cinema em algum momento aí. Mas assim, esse jovem acaba indo se abrigar dentro da cabeça do santo, a cabeça do santo abandonada, né? Porque a avó dele não recebe em casa, ele não encontra o pai, e ele se abriga ali da chuva por um dia, depois ele se machuca e acaba ficando ali até melhorar. Ele vai ficando até que ele começa, dentro da cabeça desse santo, a ouvir as orações das mulheres que querem se casar. Ele ouve a voz delas e consegue distinguir o que elas estão falando, entender tudo e começa a tentar intervir. E assim, acontece cada coisa maluca nessa história. E primeiro ele consegue promover um casamento, de fato, porque ele ouve a oração de uma mulher, sabe de quem que ela está falando, e ele causa esse encontro dos dois. E o casamento acontece e ele ganha os méritos por isso. Mas essa história se espalha e vai parar numa rádio que anuncia isso para um monte de gente, e depois a cidade acaba virando uma cidade turística, de um turismo religioso, de pessoas que querem casar e que vão lá para falar com esse jovem que passa a ser visto como santo também, né? Mas é muito curioso, é muito gostoso. E tem uma reviravolta no final, assim, as coisas se fecham de uma forma tão boa no final. Eu recomendo muito, literatura brasileira deliciosa.
Outra leitura que eu fiz, que não estava nos meus planos, esses últimos aqui que eu falei não estavam nos meus planos de ler, não. São aqueles livros que aparecem e a gente acaba pegando e lendo. A Casa dos Significados Ocultos. Isso aqui é referência a uma casa do Zodíaco, do mapa astral ali. Eu não sei qual casa é. Que casa é essa, gente? Vocês aí sabem? Será que é a casa 8? A casa 8 é a casa dos mistérios, não é? Não tenho certeza agora, mas essa casa aqui é uma casa astrológica. E esse é o RuPaul, né, gente? Quem não conhece o RuPaul hoje em dia é a maior drag queen do mundo, causou uma revolução cultural no mundo, que gerou Pablo Vittar, que gerou um monte de outras drags aí mundo afora, e que mudou para sempre a forma como as sociedades nos aceitam, né? Nós, pessoas LGBTs, e colocou a cultura drag, tirou do gueto e trouxe isso para o mainstream. E eu já admiro muito o RuPaul há muito tempo. É um homem, assim, extremamente sábio, uma pessoa que eu respeito demais, eu respeito e admiro demais. Não só por ser uma drag queen fabulosa, que sabe fazer tudo muito bem, assim, sabe se promover muito bem, fazer dinheiro muito bem, é um artista sensacional, mas eu admiro muito a pessoa por trás, sabe, dessa drag. E aqui ele tá contando a história da vida dele, né, uma espécie de livro de memórias. Aí tem várias fotografias lindas, muitas dessas histórias eu já conhecia. Cadê a foto que eu quero mostrar? Muitas histórias eu já conhecia de ouvir em entrevistas e coisas assim. Eu não achei que eu queria, não. Mas, ó, tem muita foto aqui. É um livro que vale a pena ler também. Ele vai até o início da fama, depois que fica famoso, ele não fala muita coisa, não. Aí ele criancinha aqui com esse black. Eu recomendo. É uma leitura, assim, você não vai ter aquele prazer literário de degustar uma bela escrita, porque não é sobre isso, ele não está com essa pretensão aqui, ele está contando a história da vida dele de uma forma muito simples, muito direta, e cumpre muito bem o propósito, entretém. Agora, de delícia literária, cara, isso aqui eu não posso deixar de falar, que é um prazer, assim, Machado de Assis, ele tem isso, né, eu tenho uma relação com Machado de Assis que é sempre de muito gozo, muito prazer. E o Quincas Borba faz parte, esse romance aqui, ele é o terceiro do que chamam a trilogia realista do Machado de Assis, né. Eu já li o Memórias Póstumas mais de uma vez, porque é um livro que eu amo, um dos meus favoritos da vida. E o Dom Casmurro, que eu comecei a reler agora em dezembro. Mas o Quincas Borba eu nunca li, nunca tinha lido, porque ele é um personagem que aparece no Memórias Póstumas que eu não suporto, eu acho chatíssimo. Mas aí eu fui procurar um pouco mais sobre esse livro, eu descobri que na verdade o livro não é sobre o Quincas Borba exatamente, é sobre o Rubião, que é um jovem professor que herda a fortuna do Quincas Borba. O livro é basicamente sobre a vida do Rubião, que é menos chato do que o Quincas Borba. Eu não vou dizer que eu gostei de como a história se fechou, eu não gostei. De como que essa história termina, a solução que o Machado deu para esse Rubião no final, não gostei não. Mas é uma leitura tão gostosa, são capítulos curtíssimos, né, que eram publicados em folhetim. Olha o tamanho, tem alguns que são minúsculos. 66, 67. Minúsculos, são capítulos muito pequenos, então você vai lendo e nem percebe. E você pode parar a qualquer momento sem cortar nada no meio, né? É sobre um Rio de Janeiro do século XIX, claro, né? Sobre esses costumes, sobre a hipocrisia daquelas pessoas. E o Machado adora um caso de traição, né? De paixão extraconjugal, ele adora essas coisas. E aqui tem muito disso. E dessa gente privilegiada que vivia sem precisar trabalhar, e o que eles faziam com o tempo deles, né? Para quem não estiver atento, não dá para perceber, mas ele coloca muita crítica a tudo isso, a essas pessoas, a essa elite, a esses costumes. E existem sim questões sociais muito bem trabalhadas ali, mesmo que de forma sutil, aparentemente. Diferente do que acusam o Machado, né, de não tratar da escravidão, por exemplo. Dá pra ver como que ele coloca isso aqui de forma muito sutil e às vezes escancarada mesmo, né? Mas a escrita desse homem é tudo para mim. Eu não sei como que um livro escrito, esse aqui é de 1899, eu acho. Eu não sei como que esse livro consegue ser tão saboroso em 2024. Isso é coisa de gênio mesmo. Aí eu voltei com Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos.
Foi o livro que eu menos gostei dela. O livro que eu menos gostei. A narradora é uma adolescente, talvez isso influencie bastante o meu incômodo, assim. É uma história como todas as outras dela, muita coisa desconfortável. E essa menina, ela parece ser filha de qualquer um dos outros casais dos outros livros, sabe? Daqueles pais que estavam lutando por uma ascensão social por meio da intelectualidade e que entram na universidade, se tornam professores e publicam artigos e livros e são respeitados e saem de Nápoles, que é o mais importante para todos eles, aparentemente, é sair de Nápoles e vão para, sei lá, Milão, vão para qualquer outro lugar. E parece que ela é filha de um desses casais, porque os pais dela são intelectuais, ambos professores, a mãe tradutora. E essa menina cresce nesse lar perfeito ali, sem contato com a família dos pais, sem muito contato com a família da mãe. E ela, em algum momento, quer buscar a história da família. Ela quer contato com a tia, porque o pai tem uma irmã com quem ele não fala. E sempre que eles fazem referência a essa mulher, eles falam como se feiura e maldade fossem a mesma coisa nela. E aí um dia ela escuta o pai falar com a mãe que a Giovanna, que é a narradora, a protagonista, tá cada dia mais parecida com a Vitória. Aí ela pensa que o pai dela chamou ela de feia, né? E ela quer buscar foto dessa tia, não acha. Até que ela consegue entrar em contato com essa tia, começa a conviver com essa tia, e depois descobre um monte... E a tia odeia os pais dela, e tenta contar uma outra versão da história da vida dela para ela. É uma confusão. E uma hipocrisia para tudo que é lado. E essa menina faz cada coisa... que ela não devia fazer, sabe? Pra ela mesma, coitado. Não é nada agradável ler esse livro. Eu não gostei muito, não. Gostei de nada nele, na verdade. Assim como Uma Noite na Praia, também da Helena Ferrante. É um livro de literatura infantil. Esquisito. Não sei se... Não é ruim. Mas ele também é esquisito. Aqui a narradora é uma boneca, a personagem principal é uma boneca, que é perdida na praia. E ela poderia muito bem ser a boneca lá da... Ai, meu Deus, será que eu consigo pegar o livro? Da Filha Perdida, né? Que tem uma boneca que é perdida na praia. Ok, a professora rouba essa boneca e guarda com ela. Mas aqui é tudo narrado pelo ponto de vista da boneca, que é perdida, e as coisas que acontecem com ela, né? É uma coisa bem típica da Helena Ferrante. E também faz parte desse universo todo dela, né? Nunca sai disso. Eu já ia esquecendo de falar de um livro que eu li aí, não foi no final do ano, não, foi no meio. A Megera Domada, do Shakespeare. Eu li essa história porque agora eu sou ator, estou no teatro, e eu tive que encenar o Petrúquio, construir esse personagem que ficou tão marcado aí na televisão brasileira. E eu fui ler o livro original, mas assim, eu fiz uma burrice que foi ler uma adaptação, né, uma coisa meio romanceada, assim. Não foi um texto de teatro, eu deveria ter lido um texto de teatro, mas eu não achei para comprar, baixei esse aqui, li, e eu achei um pouco bobo. Não sei se foi a versão que eu li. Tem uma coisa interessante, que é uma história, é uma mulher que não quer se casar, ela não quer se conformar às normas daquela época dela. Ela tem um pai rico, uma irmã mais jovem que só pode casar depois que ela se casar, e esse monte de pretendentes que querem o dinheiro que virá com ela, né? E ela é tida como uma megera por isso, porque ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. E aí a gente já vê um problema, né? Mas é claro que eu não vou colocar os nossos valores de hoje numa história de séculos atrás. Só que se a gente olha por essa questão de que essa história foi escrita séculos atrás, é meio revolucionária essa mulher que não se conforma. E em algum momento ela casa com Petrúquio, né? Porque tem que casar, e aí são cenas muito desagradáveis, assim, que ele machuca ela, deixa ela com fome, tranca ela, são umas coisas assim, que hoje em dia não caberiam nada bem, né? Tanto que as adaptações que fazem dessa história não passam por esse lugar, assim, de maus tratos da mulher. Mas no fim ela tem o poder da situação, sabe? Ela sabe o que ela tá fazendo. Mesmo com tudo isso, ela tem algum poder ali. E ela vê os homens como uns bobos, que realmente são, esses homens héteros, principalmente, né? Caso do Petrúquio lá. E então tem um valor. Eu gosto disso.
Mas eu não gostei Enfim, me incomodei com algumas coisas da época, né? Dos costumes da época. E eu não posso dizer que eu li Shakespeare, porque além de ser uma tradução, é uma adaptação pro formato de romance. Então eu não sei, eu tenho que ler o original para saber o que, que eu acho de fato. Enfim, essas foram as minhas leituras deste ano. Não foram muitas, mas foram as que eu fiz e tá tudo bem, tive boas companhias. Esse vídeo já tá enorme, meu Deus, eu não queria que o vídeo ficasse tão grande, então eu vou encerrar por aqui. Eu queria saber também o que, que vocês leram, se vocês já leram algum desses livros aqui que eu li, que eu trouxe para vocês. Enfim, gente, quem assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que vocês se interessem por algum desses livros, caso não tenham lido ainda. E é isso, adorei falar desses livros, porque no Instagram não tem espaço para eu comentar tanto, né? Aqui é muito melhor. Agora eu vou nessa, beijinhos. Bom final de ano. Se você tá vendo esse vídeo aqui no final de ano, eu estou em 20 e tanto de dezembro. Daqui a pouco é ano novo. Enfim, 2025 vai ser tudo. Espero ler mais e ler melhor. Espero que vocês também. Um beijo.